Olá, sou Felipe Firmino, doutorando em Estudos Linguísticos do PPGEL-UFES, e vou apresentar alguns apontamentos sobre o tratamento do corpus em análise do discurso, que estou desenvolvendo em minha tese. A base teórica dessa pesquisa é a análise materialista do discurso, tomando Péchet e Althusser como fundamento, e autores latino-americanos como Orlandi, Figueira e Glosman. Estou pesquisando o discurso midiático do jornal A Tribuna sobre a greve da Polícia Militar do Espírito Santo, ocorrida em 2017. Nessa greve, os policiais ficaram aquartelados e os piquetes foram realizados na porta dos quartéis por familiares e amigos dos policiais. Foi um acontecimento de enorme impacto na sociedade capixaba e que teve muita cobertura da mídia como um todo. Só do jornal A Tribuna foram 23 edições tratando da greve, totalizando mais de 200 páginas. Em uma primeira pesquisa, lendo apenas capas e títulos das notícias, identificamos 8 tipos de discursos produzidos pelo jornal no decorrer da cobertura da greve, que nós organizamos por quantidade de páginas, como pode ser visto nesse quadro. Por conta do tamanho do arquivo reunido e da complexidade, foi preciso adotar uma abordagem mais transversal para a leitura desse material. Por isso, recorremos à metodologia proposta por Glosman, que toma o corpus como ponto de partida e constitui um arquivo a partir de operações de seleção e recortes, para compor uma nova montagem. Mas as amplas possibilidades de análise tornam, por consequência, os resultados sempre provisórios. Alguns pressupostos são fundamentais para essa análise. Primeiro, a noção de sujeito, que não é tomado nem como origem dos enunciados, nem como dono, mas como inconsciente e interpelado ideologicamente. Segundo, é fundamental afastar as evidências de unidade que os textos apresentam. E terceiro, é necessário considerar as condições de produção dos textos, pois para a análise do discurso, o exterior é constitutivo aos documentos, deixando sempre marcas, traços e vestígios. Buscamos, portanto, um conjunto de processos discursivos concomitantes, e não apenas um processo, porque eles são constituídos pelo interdiscurso e marcados pelos domínios discursivos. Glosman propõe uma problematização do corpus como método de abordagem, tomar a forma atual do corpus para entender sua singularidade histórica. É preciso desmontar as unidades, pois essas unidades não passam de um efeito ideológico. Com essa problematização, Glosman propõe uma nova montagem do corpus a partir dos recortes. Deve-se questionar o texto, buscar o que não está evidente. O trabalho do analista é colocar esses recortes em uma nova ordem, rompendo com a cronologia ou a organização original do arquivo. É preciso um novo guia interdiscursivo, uma bússola, da qual parte a hipótese de análise eleita pelo pesquisador. Assim é possível mergulhar no corpus, romper com sua superficialidade, com seu conteúdo evidente. Uma primeira tentativa nossa de aplicar essa metodologia foi analisar como o jornal A Tribuna se refere aos sujeitos da greve no decorrer das matérias. No exemplo 1, os sujeitos são referidos ora como famílias de PM, ora como mulheres de PM, numa relação sinonímica ou hiperonímica. No exemplo 2, ocorre a referência neutra manifestantes e eles, utilizando o masculino. E também outras expressões, como manifestantes, mulheres, maridos, filhos, amigos, grupos, familiares, pai, mãe, aposentada, todos estabelecendo uma relação com a ideia de manifestantes. Os exemplos 1 e 2 ocorrem nos marcos de um discurso informativo sobre a greve, porque ainda estava no começo do movimento. No entanto, diante da evolução do movimento e do surgimento de novos discursos, como, por exemplo, das manifestações pelo fim da greve, bem como situações de ameaça e criminalização da greve, o sujeito das manifestações passa a ser referido de forma mais recorrente como mulheres ou no feminino, como no exemplo 3. Quando há ameaças de multa e judicialização, o destaque é para mulheres, mães e outros referentes do feminino.
como está colocado aí no exemplo 4. No exemplo 5, ocorre o oposto do exemplo 1. Aqui as mulheres ganham destaque em detrimento dos familiares, justo porque trata de uma exigência de fim da greve. Isso é, nos parece que há um fio condutor que atravessa os diferentes discursos sobre a greve da PM. Existe também uma marca de gênero na criminalização dos manifestantes, que pode ter uma relação com o discurso machista, que não estava tão evidente na primeira leitura que nós fizemos. Nos interessa analisar as condições de produção, que, embora exteriores, constituem o discurso do jornal. Queremos analisar também as formações e domínios discursivos que dão base para a criminalização do movimento, e, em particular, das mulheres dos militares. Essa é uma das possibilidades de abordagem metodológica, que busca tocar no que subjaz ao corpus, sem seguir uma ordem tal qual ele se apresenta, e sim reorganizando o texto a partir de fragmentos, que apesar de parecerem distintos, em uma nova montagem, nos permitem mergulhar no corpus, romper com sua superficialidade e com seu conteúdo evidente. Essas são as referências utilizadas. Obrigado pelo espaço e desejo um bom congresso para todos.